Mais uma análise obsessiva no ar e hoje viemos de Sugarcane, um documentário da National Geographic, está disponível na Disney Plus aí. Vou começar com uma recomendação. Vejam, documentário deixado de lado, as pessoas, é documentário, eu não vou ver o Globo Repórter. Veja, não é? O que você acha? Total, gente. Quem Urgentemente. se viu Conclave e gostou, veja mais ainda. Raiva. É um documentário duríssimo. Eu tô ainda com lágrimas nos olhos. Talvez daqui pra frente caia um pouco mais. É um documentário que conta a história de indígenas que começam a vasculhar o seu passado e acabam entrando numa seara muito complexa de abuso, de mortes, de infanticídio e o que você puder achar de pior palavra por aí. Eram indígenas que eram levados a escolas católicas, em maioria, para perderem a identidade, um pouco a ideia de catequizar que teve no Brasil e tudo mais, mas isso 1900, 100 anos atrás. No Uhum. Canadá se passa o filme, mas também teve bastante nos Estados Unidos, mas o filme se foca numa comunidade ali, né? Numa missão que está reencontrando as suas dores, não é, cara? É, exatamente. Então, os jovens ali, né? Acho que é a quarta geração, se eu não me engano, porque parece que foram 100 anos, no mínimo, né? Dessa tragédia, Barbárie, dessa barbárie. barbárie. Então, os jovens ali da geração nova, eles resolvem investigar, né? E conseguem apoio para isso, né? Acho que do governo e algumas instituições, se eu entendi bem. E é muita dor, né? Porque a história da linhagem da família deles, ela é toda a história deles, da onde eles vieram, da onde a mãe nasceu, o pai nasceu, todo, é abuso em cima de abuso, assim. Então, é muito dolorido. É muito dolorido de ver e acho que é muito corajoso, tanto dos jovens irem atrás, quanto dos pais e dos avós se permitirem abrir essa ferida e cutucar essa ferida que está aberta, né? Tá uma ferida aberta que eles têm, toda a comunidade tem. E não só entre aspas, né? Mas além dessas pessoas que são os indígenas que sofreram diretamente com isso, até pessoas ao redor, né? Na comunidade ali que como tem um rapaz que trabalhava com a parte de lixo, de incinerar o lixo também, foi bem pesado esse momento, enfim. É um documentário, acho que essencial, assim, a forma como eles contaram toda essa história que é tão dolorosa foi muito sensível. Né? É um documentário muito sensível e que busca não explorar, né? E não, É, isso é lindo, né? é, Porque tinha tudo para cair num sensacionalismo, porque realmente é possível cair nessa sensacionalismo, no exagerar, no mostrar. Só que acho que o documentário tem uma capacidade ímpar de contar a história sem explorar ainda mais aquelas pessoas, né? uhum, Eles humanizam uma coisa que a igreja devia ter feito e o documentário faz de uma forma maravilhosa. Então, provavelmente é um dos melhores documentários que eu já vi, assim, posso falar, e eu adoro o documentário, porque ele vai na ferida, ele conta a história, conta uma história jornalística, de alguma forma. O Henrique vai amar agora, que documentário não é jornalismo, o documentário é jornalismo, como ele fala sempre.
Mas Não é cinema, né? É não é jornalismo. cinema, é jornalismo. Mas eu acho que o documentário ele tem o tom correto. Ele tem o tom Uhum. correto de contar a história. E é uma história que são daquelas pessoas que estão demonstradas, mas ela se expande de uma forma que é inimaginável. É inimaginável a gente conseguir se colocar na vida das pessoas, sabe? Essa ideia da empatia, de a gente viver a dor do outro. Há casos que não, a gente não consegue. E aqui eu realmente me dói muito não conseguir, porque a gente está vendo a história sendo contada por quem viveu, por quem sobreviveu, que é como eles são chamados, sobreviventes, sobreviventes de suicídio, sobreviventes de abuso, sobreviventes de assédios, De abandono, abandonos, de de traumas, assassinato também. de assassinatos, de traumas que construíram a história das pessoas que estão hoje tentando vasculhar o passado. É muito potente ver esses jovens, sei lá, neto, bisneto, reviver a história desses avós, bisavós, pais, de uma forma tão humana, com muito ódio, sem dúvida, mas com um senso de pertencimento muito forte. Eu acho que o documentário tem um personagem central ali, né, que acaba contando e ele que é um propulsor dessa história toda, que tem a história com o pai, que está durante todo o filme ali, que é uma história tão que podia ser qualquer um de nós. E mesmo assim é impossível a gente se colocar no lugar deles. É impossível. Porque é tanta dor, é tanto sofrimento. Por sorte o pai dele sobreviveu, por sorte o avô dele sobreviveu, a avó dele sobreviveu. Mas a forma como isso foi escanteado, como foi deixado de lado, como foi apagado, como era a ideia inicial de apagamento, né, de sumiço dessa identidade indígena do Canadá, dessa região de Sugarcane, no caso, que a gente está falando do filme, que é o nome do documentário, tão doloroso, sem ser explorador, que emociona ainda mais por isso. Quando o documentário acaba caindo numa ideia de mostrar muito, isso me incomoda bastante. Me incomoda a exploração da pobreza, da tristeza, da dor, que acaba sendo uma forma de arte que me desagrada bastante. E aqui ele não cai em nenhum momento nesse ponto, sabe? É um documentário de luta, é um documentário de vida, é um documentário de justiça, e mesmo com toda a dificuldade que tem de conseguir isso, que tem e está tendo e continua tendo, porque é uma causa aberta, não é uma causa finalizada. O documentário não se encerra com um grande final, então se você ainda não viu e está esperando, olha, nossa, foram punidos todos. Não tem isso, porque o sistema é foda, já diria o Capitão Nascimento. Mas independente do Capitão Nascimento, o sistema é absurdamente protetivo de quem está no poder, de quem domina, de quem está acima dos outros. E aqui eu falo acima sem juízo de valor, porque estão. A igreja esteve acima. A igreja foi Estado por muitos anos lá atrás. Mas 1997 foi o último fechamento da última escola de doutrinação indígena. Eu estava vivo já. Eu já era uma pessoa. Em 97 eu tinha 12 anos. Imaginar que isso estava acontecendo com alguém é uma dor realmente humana, sabe? É uma dor humana. E toda a trajetória que o documentário faz é em cima disso, né? É em cima de reconstruir quem eles foram
superar os traumas, porque é impossível não ter traumas, né? Então é impossível julgar aquele pai que abandona. É impossível julgar essa mãe que não quer falar. Mas é importante que eles falem para a próxima geração saber de onde vieram. Para a próxima geração ainda ter orgulho e reconstruir essa identidade indígena que eles têm ali. A gente tem muito preconceito com os indígenas, porque eles foram dizimados e eles são pessoas, humanos, que são apartados da sociedade, né? Eles não são humanos, né? Por muitas pessoas eles não consideram humanos. Não é isso, exatamente. Desumanizados, né? Sim, tratados como se Me emocionei, fossem. foi mal. Não, mas eu acho que inclusive esse relacionamento desse pai, desse filho, assim, é algo que, claro que a gente não consegue nem chegar perto da dimensão da dor deles, né? Porque o pai, ele era o bebê do lixo, né? Como eles sabiam, a identidade dele é, ó, você, né? Você foi achado no lixo, né? Era para ter sido incinerado, não foi. Foi pro lixo. E tiraram ele do lixo. E ele simplesmente a vida inteira tentando e ainda tenta lidar com Esconder. isso exato, quem que é ele, né? Não, ele não deveria nem ter existido. E aí ele se torna pai, como é que faz, né? Então ele Como consegue, né? Viver com com esse peso, né? Esse peso da é, vida. e assim, uma coisa que eu pensei, eu acho que, lógico, que numa proporção, uma dimensão completamente diferente, cada um com a sua, naquele diálogo que o filho cobra do pai, né? Assim, por que Abandono, né? você me abandonou, né? É difícil, porque como filho a gente sempre olha para o pai naquele lugar de tipo idealizado, né? Um pai deve fazer isso ou aquilo, né? E a gente às Protetor. vezes, né? E às vezes a gente esquece que o pai também é um ser humano, né? Ele não é só aquilo, né? Não é só aquele papel idealizado. Ele também está ali lidando com as dores da própria existência. Ele não conseguiu cumprir esse papel idealizado na vida desse filho. Só que eu acho tão bonito como esse filho, ele de alguma forma consegue, assim, ele perdoa, o pai ele não fala te perdoa e tal, mas ele perdoa pelo acolhimento, por estar ali, por ajudar o pai dele a atravessar essa dor juntos, aí encontrar com a mãe e aquele momento que eles entram naquele lago gelado juntos, eu achei a coisa mais linda, assim, do, né, uma das cenas mais Maravilhoso. bonitas. Então, acho que o filme tem disso, assim, é um filme que ele, ele fala da dor, mas o foco do filme, para mim, é a cura, né? Eu acho que talvez por isso que a gente não sinta, e eu não só não sinta, como o filme não faz isso, ele não abusa dessa dor, né, dessas pessoas, porque não é o foco dele é a coragem dessas pessoas, dos idosos que muitas vezes não conseguem nem falar, nem Nem eles, andar. outros que não andam justamente por consequência dos abusos, outros que demoram para reconhecer que sofreram aquilo, é difícil falar, é difícil se ouvir. Então, tem muita coragem. Eu acho que o documentário ele foca muito nisso, nessa coragem, nessa justiça, como você disse, e, nessa busca dessa cura geracional mesmo, né? Para que se acabe esse ciclo de ferida. Minha esperança, e se eu puder desejar algo para todos nós, mas para essa tribo, para essa comunidade especificamente, é que realmente as próximas gerações tenham herdem essa cura, né? Não mais a dor, né? É muito bonito isso que você falou. É um filme de luta e de cura. Acho que são duas palavras que é chavão e tudo mais, mas eu acho que elas cabem muito bem aqui, porque é muita luta você remexer uma caixa fechada
por vergonha, por dor, por inanição. É uma luta muito complexa e dentro de casa a gente acaba tendo essa idealização que você falou e essa busca por essa idealização. E entender que os nossos pais são humanos que passaram por muita coisa, a gente nem tem noção como a gente, como pai, passou por muita coisa e nossos filhos não têm noção nenhuma. E acho que a ideia é sempre ser melhor, né? É uma geração tentar ser melhor que a outra e é lindo ver essa relação do pai e filho mesmo. Eu acho que é uma das coisas que mais me emociona no filme, essa relação do pai com o filho, dessa conexão, nessa abertura de conversa, que é um ponto muito chave para uma boa relação de pai e filho, pais e filhos, que é muito difícil, né? Porque a gente tem uma autoridade como pai que não nos permite, às vezes, nos rebaixar a serem, a errar. E o documentário mostra isso de uma forma tão poética até, de como existe a possibilidade do erro, a possibilidade da dor. E é também importante falar que o documentário mostra a jornada de busca por essa justiça e reparação Uhum, com o exato. Estado e com a Igreja. E como elas existem, né? Há um pedido de desculpas, inclusive do Papa, inclusive do padre ali da região. O próprio primeiro-ministro do Canadá vai até a região, faz um discurso ali, político, que é importante. Eu não posso tirar a importância de eles abrirem as portas e se deslocarem a esses locais, mas é muito pouco, né? Muito pouco. É zero, né? É o É, mínimo. não, é o É mínimo o, do mínimo. É assim, do tipo assim, deixa a gente passar um pano aqui porque tá ficando muito feia a coisa, sabe? Pra mim, a mensagem que eu recebo é essa, assim, sabe? Porque em especial do padre e do primeiro-ministro, né? Eu é acho que aquele. o Papa até, eu acho, sem querer passar pano pro Papa, eu acho que o Papa faz a melhor das desculpas, dos pedidos de desculpas. É o mais honesto, pelo menos que me parece. É, Mas mas ainda é e muito pouco. aí? Vai Ainda é muito punir? pouco. É claro que Não. muitos daqueles padres que Já morreram. cometeram os crimes já morreram. Mas assim, não vai fazer mais nada, não existe mais nada que se possa fazer além de palavras ao vento, porque pra mim, assim, É. Muito sabe, frágil, é né? muito vazio, é muito vazio. O que mais me incomodou nessa parte que envolve a igreja especificamente, foi aquele padre que conversa com o Rick, né? O Rick é um membro dessa comunidade indígena que ele viaja, ele vai até o Vaticano, e aí lá ele tá conversando com um desses padres, e o padre vira para ele e fala, ele falando, ele o Rick é uma dessas pessoas que tem dificuldade de reconhecer o próprio trauma, até muito doloroso para ele. E quando ele tá falando com o padre, é o momento que ele consegue falar, que ele fala em voz alta, que a ficha cai, que ali que a gente vê toda a dor dele naquele momento, assim, e o padre vira para ele e fala assim, a gente precisa do seu perdão, porque é o seu perdão que vai curar essa doença que tem na igreja. Meu, vai tomar, No cu. ah, Puta que eu pariu. vai a merda, que tipo, é, é, é muito revoltante, gente, não tem como, É, assim, é nojante. é nojento, é nojento. Ele jogar de volta para as vítimas a responsabilidade daquilo ser resolvido dentro daquela comunidade de autoridades religiosas através do perdão da vítima. Vai tomar no cu. Não, Ah, é realmente revoltante. E é isso, o documentário ele consegue ser sensível, ele consegue mostrar esse caminho da cura, do diálogo, né, da investigação mesmo.
de uma forma muito potente, mas também mostra a fragilidade do Estado e da Igreja, aqui no caso, em reconhecer, né, os próprios erros, a própria maldade que é feita, né? Eu até estava comentando com a Ká, para mim isso é muito um fruto da, da impossibilidade dos padres, e aí vamos falar dos padres, né, no masculino, porque é como a Igreja Católica se coloca, na castidade, né? É muito antiquado você querer que alguém possa ser um pastor de pessoas, da palavra de Jesus, de Deus, de Cristo, do que for, aqui no caso de Jesus, e a pessoa ter que viver uma mentira, uma castração de um desejo humano, que é o desejo do sexo. É uma idealização perversa que os coroinhas, daí depois padres, não possam viver a sua plenitude humana. E que eles, a partir dessa impotência de vida, possam ser disseminadores de uma palavra. O que mudaria um padre ser casado? O que mudaria um padre ser sexualmente ativo? É uma idealização muito antiga. E eu não sou católico, já fui para lá, já fui para cá, mas eu entendo que talvez a igreja evangélica viva melhor isso, com os pastores podendo ser casados e tudo mais, porque ao menos você está vivendo essa parte que é relevante na vida humana, com uma plenitude, com uma liberdade humana. Não faz o menor sentido ainda isso existir e ser possível, da pessoa ter que ser. Primeiro, a ideia de só ser homens já é absolutamente inescrupuloso. Mas eu entendo que a castidade em si é perversa com qualquer ser humano. A pessoa pode não gostar, a pessoa pode não ser casada, a pessoa pode não fazer o sexo. Mas a pessoa tem que ter a liberdade de viver. Isso é um trauma também na vida dos padres. E não estou justificando em nenhum momento os abusos que foram cometidos, em especial no documentário que a gente está falando. Mas é impossível viver essa castidade. É impossível, impossível. Porque não há ser humano que consiga controlar isso. Então, isso para mim, esses 100 anos de trauma dessa comunidade de Sugarcane é por conta de uma convenção. Talvez não só isso, talvez tenham outras perversidades que estejam colocadas ali. Mas eu acho que esse é o cerne, não só desse caso, como de milhares de casos que acontecem Claro, no mundo todo. porque você imagina assim, existe toda essa repressão sexual, né, nesses caras que seguiram essa carreira de ser É uma padre. carreira, é É uma isso. carreira, né? A pessoa nasce, ninguém nasce padre, a pessoa escolhe. A pessoa foi lá e escolheu essa carreira, ela sabia disso e tudo mais. Você vai lá viver reprimido. Beleza. Quando é enviado como missionário para uma comunidade afastada, para lidar com um povo que não é nem visto, não entra nem na categoria de humanos, é assim, são ingredientes para perversidade mais absurda, porque a maneira como eles trataram aquelas crianças, como eles estupravam, como eles abusavam, como eles matavam, como eles se desfaziam dos bebês como se fossem Lixo. lixo mesmo, né? É assim, eu fiquei tentando visualizar isso assim, tipo, porque é pior que filme de terror, né? É uma coisa É. assim,
horrenda. É, é uma espécie, porque ali todos estavam concominados com aquilo. As pessoas daqui estavam ali naquela, que participavam daquela escola, sabia daquilo, né? Todos, não tem como não Todos. saber. Então, criou-se ali uma espécie de uma seita, uma espécie de uma comunidade, um mundo paralelo, sem lei, né? E que é onde ele era possível, de alguma forma muito perversa, se desfazer, realmente se livrar dessa castração, né? Colocada pela que a pessoa própria escolheu, né? Porque ninguém obrigou ela a estar ali, ninguém obrigou ela a fazer aquilo. É, como você disse, não tem como, uma coisa não justifica absolutamente a outra. Não. É, mas é a receita da Muito menos com perversidade. crianças, né? Não, É muito enojante mesmo ver. Enojante ver a falta de reparação mesmo. E aí o documentário eu acho que é muito potente nisso, né? Nessa busca de reparação, nessa busca de, olha, acharam que eles iam acabar com a gente está aqui. É uma resistência muito forte, muito muito forte, forte, muito forte, muito porque forte. passar por que eles passaram e assim, aquelas pessoas que estão tocando essa investigação não passaram, mas elas são fruto daquilo. E se passar por uma próxima geração que desses que não sofreram, isso vai ser esquecido, vai ser apagado, como eles queriam que tivesse sido apagado. Como a ideia deles era, Eles ninguém vai. esperavam. Por É. quê? Porque aí também vem um ponto da criança, né? A criança é muito deixada de lado, né? Ela é pouco crível, as pessoas não creem E aí você volta nas então, denúncias. exato, que daí a gente lembra daquela uma das primeiras moças que falaram no filme, que é muito senhora já, né, uma idade já avançada, mas não sei, uns 50, uns 60, 60 anos Sim, ela sim. deve ter. E ela fala, eu falei pra minha avó não acreditou, eu falei pra não sei quem, não sei quem. Ela falou, e ela foi falando várias pessoas que ela tentou até que chegou de volta no ouvido do pai dela e ela apanhou. Não apanhou. E a- Daí ela falou, eu comecei a beber e virei alcoólatra. Porque é um trauma, gente. É um trauma tão profundo não tem quem que socorra, é um nível não de há abandono, sobriedade possível. Então, como julgar essa mulher? jamais. É um nível de Como abandono e de desamparo que não dá e é nem pra. isso. E aí é o ponto que eu acho que a modernidade traz para as crianças, para os nossos filhos, em especial para essa geração, digamos assim, esse nível de controle e de acolhimento excessivo, posso dizer assim, mas de alguma forma é a busca por não sucessão de falhas que aconteceram com a gente, ou com os nossos pais, e por aí vai. No caso deles ali, com os pais deles. E eu acho que isso também pode ser ruim em algum ponto, esse excesso de controle, esse excesso de colocar numa redoma, mas é muito doloroso você pensar que isso pode acontecer com um filho seu. E aí é um ponto de equilíbrio muito difícil de ser encontrado. É muito difícil você achar um ponto, né, um equilíbrio perfeito de liberdade, deixar a criança explorar e ela não sofrer. Todos vão sofrer, nossos filhos vão sofrer, já sofrem, mas até onde, né? Até onde é bom, até onde o sofrimento é didático. E é complexo demais isso, é complexo demais. É claro que agora eu estou trazendo para a minha realidade, para a nossa realidade, mas em pensar nessa perpetuação de dor, de trauma, é impossível ser são. E eu acho que o documentário ele toca nesse ponto sem falar sobre isso, sem ser didático sobre isso. Ele demonstra com os fatos e atos e com essa busca por esse passado que estava apagado, estava embaixo da terra,
estava queimado em muitas partes, ou sobreviventes desses quase homicídios, ainda tem como contar. E eu acho que é importantíssimo rememorar e abrir essa caixa e limpá-la até o fim. Então, o documentário ele é muito bonito visualmente, tem depoimentos que realmente me emocionam e me emocionei aqui novamente e talvez vou lembrar dele em algum momento, porque são vidas humanas que foram ceifadas ou que foram castradas de uma possibilidade de sobrevivência e vida e liberdade, não viver numa culpa, não viver numa dor. E o documentário é perfeito para mim. Eu acho um documentário realmente impecável. Também. Também acho impecável e eu desejo muito que essa investigação vá até o fim, que eles consigam desenterrar todos os ossos. Todos os ossos. Eu realmente espero que, que venha tudo que tiver que vir à tona para que a justiça seja feita e que, enfim, É isso, hoje não tem pergunta, eu não tenho nem como fazer uma pergunta para vocês, gente. Eu só acho que a recomendação é ver. vejam, vejam. É pesado, mas ao mesmo tempo é, é isso, é um senso de justiça e de saber de que vai ser muito mais difícil uma coisa dessa se repetir, quando a gente conhece, né? E denuncia. Fica muito mais difícil de se perpetuar esse tipo de abuso. Então, é isso. É isso. Então, em memória do Rick, vamos deixar esse É, documentar esse nosso episódio em homenagem ao Rick. Vejam Sugarcane, Disney Plus, não percam. É imperdível, mas se preparem. Eu não usei lenços, mas eu me molhei absolutamente quase todo. De lágrimas que. De memória, né? De dor, de sofrimento, mas também de esperança e de acolhimento. Um belíssimo documentário, gente. É isso. Falamos muito é, hoje. Foi mais longo, mas é porque realmente é um belíssimo documentário. Vale muito a pena. é isso. Um beijo e Beijos. até a próxima. Tá gravando.